Então agora eu estou me ah, dedicando a uma pergunta que foi feita por Fanocles no Twitter, o arroba Knaridai, Knaradai, e que ele perguntou, ou pediu que eu falasse um pouco sobre o papel da fantasia na teologia e na epistemologia. Então, fantasia é normalmente traduzido como imaginação. E isso é uma tradução ok, desde que você tenha em mente algumas observações. A primeira é que não é só imaginação no sentido de a nossa habilidade de gerar novas imagens na nossa cabeça que não estavam lá, né? Então, sei lá, de você combinar a noção de ouro de uma montanha para imaginar uma montanha de ouro, né? Ele é toda a habilidade que nós temos de entreter imagens na nossa cabeça, sabe? Então, por exemplo, quando você encontra uma pessoa e você vê o rosto dela, e você vê, né, a frente dela e você vê que tem duas alças de mochila. E daí você também sabe que tem uma mochila nas costas dela. E você pode ter uma imagem dessa mochila nas costas dela. E isso já é imaginação. Certo? Isso é imaginação, embora não seja nada que você tenha inventado. É algo sugerido. Então, vocês estão me vendo numa sala com livros lá atrás, e daí vocês, sabe, podem imaginar que eu estou num apartamento com outros quartos, essas coisas. Vocês estão vendo uma luz ligada. E você pode pensar, bem, se tem essa luz, daí tem também, vamos dizer, fios elétricos por aqui. Então, isso tudo é imaginação. E também, outra coisa que cai na fantasia, no sentido grego, é a memória. Toda a nossa memória são imagens que temos e que isso também é atribuído à fantasia, né? Tem toda a nossa capacidade de imagens. E, por fim, a palavra imagem é uma palavra que nós associamos muito com a visão. Porém, fantasia não é especificamente visual, é de qualquer dos sentidos, né? Então, se você tem você pode ter uma imaginação sonora, uma imaginação táctil ou olfativa, né? Tudo isso entra. Um jeito também para traduzir isso de maneira mais ampla é simplesmente representação, né? Representação, porque é toda imagem que usamos como um apoio ou como um acompanhamento para o pensamento, né? Então, por exemplo, Aristóteles famosamente diz que não existe pensamento sem imaginação, sem fantasia. Era um ponto de disputa entre Aristóteles e os platonistas, né? Se existe pensamento, especialmente se existe conhecimento intelectual, epifanias, insights, que não são acompanhados por uma imagem, né? E daí essa imagem pode ser simplesmente uma representação, ah, é como se fosse uma coisa, uma atividade da sua mente, da sua vida, que tem uma relação de semelhança com algo conhecido, né? Ou também com qualquer outra coisa, né? É uma semelhança que tem é uma atividade semelhante a alguma outra coisa, podemos dizer assim. Então, isso que é a ideia da fantasia na filosofia antiga, e eu vou falar aqui do seu papel no, na epistemologia e também na teurgia em Proclo. E, bem, especialmente vamos falar de seu lugar na teurgia. A epistemologia eu já escrevi alguns dos ah, suas funções, eu vou voltar a elas. E e como base para a minha explicação, eu vou pegar um trecho da chamada Hieropraxis Fundamental de Hestia, do Peter Hübner, né, que é assim, um ritualzinho básico, teúrgico, para um template para que as pessoas expandem e construam e apliquem seus próprios ritos, né? E em certo momento dessa hieropraxis, como o Peter a nomeia, existe um momento de purificação, de autopurificação, né? Houve primeiro uma invocação a Hestia, e daí existe um pedido que ela torne uma água lustral, uma água purificadora, e daí essa água é usada para que a pessoa, o celebrante, se purifique, né?
Ele pega essa água, e daí passa no estômago e diz: purifique meu corpo e meus instintos de todo miasma. Passa no peito e diz: purifique minha alma e minhas emoções de todo miasma. Passa na testa e diz: purifique minha mente, meus pensamentos de todo miasma. E põe na ponta da cabeça, diz: purifique meu espírito. E faz um sinal de silêncio. Agora eu vou comentar isso. Os meus comentários são minhas próprias compreensões, a partir desse rito e não são nada, não são uma visão de Peter. E eu quero comentar isso porque eu acho que é um bom ponto para ver qual é o papel aqui da fantasia nessa, nos ritos. Porque, especialmente quando entendemos o que quer dizer aqui corpo, alma e mente. Corpo parece ser o nosso corpo físico, né? O corpo é o um repositório dos instintos, né? Então dos reflexos, né? Então, por exemplo, sei lá, você vê um animal que você considera medonho, você ahm, colhe, né? Você vê algo nojento e você tem uma, uma expressão de repulsa, ou alguma coisa assim. Então, realmente parece ser algo como o corpo físico. Agora, o que é chamado aqui de alma é a base das emoções, né? Purifique minhas almas e minhas emoções de todo o minha raça. Ahn, e nisso, eu acho que é o que a gente poderia chamar do corpo pneumático, né? Já tive, eu tenho outro vídeo que eu posso pôr na descrição desse vídeo sobre os três corpos em Próculo, mas o corpo pneumático é, no fundo, a imagem automática que a nossa vida imortal produz de si mesma, né? E é algo que, sabe, uma pessoa sensível pode percebê-la, com de uma maneira visual, algumas pessoas só captam uma vibe, algumas pessoas podem até associar um som com uma pessoa ou um cheiro, né? E não é nada algo que ela dê, mas é, é a percepção sensível ah, da vida imortal daquela pessoa. E ela é todo vamos dizer, o conjunto de afetos e representações e memórias daquela pessoa. Então, isso seria como se fosse a fantasia passiva. E ela é objeto de purificação um, nesse rito, e também é um objeto de purificação de forma geral em ritos teúrgicos. Vários textos que temos na Antiguidade Tardia sobre a teurgia nos falam de coisas para purificar o corpo pneumático. Por quê? Bem, porque é nos nossos afetos, nos nossos sentimentos, nas nossas memórias, que ficam guardados os desejos, vamos dizer, de mais longo alcance, mais duradouros nossos. E são esses, vamos dizer, por exemplo, os desejos que vão nos guiar que vão guiar as nossas vidas imortais na escolha de uma próxima existência, né? Porque eles não são ligados diretamente ao corpo, né? Então são, por exemplo, desejos que não são como fome e sede, porque fome e sede vão acabar no momento que a gente morre, né? Porém, o desejo por uma comida como um símbolo de status, isso não depende do nosso corpo, né? A gente hoje em dia com a realidade virtual, a gente pode até entender isso muito bem. Você pode querer ter sabe, uma pessoa que vê grande status em consumir um certo tipo de comida, ela pode se apresentar no Instagram como alguém que come essa comida frequentemente, embora ela não tenha desejo real, assim, físico de comer aquilo, e quase nunca. E assim a gente vê que o desejo por uma comida, no sentido de um símbolo de status, é um desejo que tem mais a ver com como a gente se entende, com a imagem que a gente projeta, do que com o nosso corpo físico, né? E, e é importante purificar esses desejos e os direcionar
para, vamos dizer, desejar certas coisas, coisas associadas aos deuses, aos espíritos, aos titãs, porque o, a ideia do ritual e da teurgia é que se você junta símbolos apropriados a um certo deus e os junta da maneira correta, na hora correta, no lugar correto, então o deus se tornará presente. Isso é assim, de um modo muito geral, a teoria. E eu vou fazer outro vídeo sobre isso hoje ainda, sobre como podemos saber que o Deus comparece realmente, que não estamos apenas brincando conosco mesmo. E quando você está realizando um rito teúrgico, quando você está rezando, olha, um conjunto de símbolos que você está trazendo é você. É você e seu corpo pneumático, né? E isso inclui essa memória passiva, os seus sentimentos, os seus afetos, né? Isso tudo são imagens potenciais que você pode invocar, mas que elas continuam lá disponíveis. Então você está trazendo essas coisas para o rito e é preciso, então, purificar isso. Lembrando que purificar, como expliquei em outro vídeo, que posso também pôr aqui embaixo, e consiste em separar algo da multidão exterior e a juntar à união superior de sua causa. Então, quando, por exemplo, né, nesse rito, há um pedido de purifique minhas almas e minhas emoções, isso quer dizer, separe a imagem, né, que a minha vida imortal produz, e separe os meus desejos, os meus afetos e tal, dos objetos exteriores, que eu não tenho controle sobre eles, que eles são coisas materiais, que não podem ser compartilhadas por infinitas pessoas, mas alguém tem que possuí-las, né? Então, separe meus desejos dessas coisas e os junte à minha vida imortal, que ela é sempre viva e só produz vida e não tem nada a ver com morte. E assim, então, isso que seria a purificação, né? Então, virar essa parte, vamos dizer, ahm, passiva ah, da fantasia, né? O repositório das memórias e dos afetos para a vida imortal e as coisas inteligíveis e tal. Agora, isso envolve a faculdade ativa da fantasia? Sim, porque no fundo, memória, afetos, essas coisas são hábitos imaginativos. São hábitos imaginativos. Então, quando você diz algo do tipo purifique o meu corpo pneumático, você na verdade está pedindo uma ajuda para reformar os seus hábitos imaginativos. Porque os hábitos imaginativos são as potências que você tem, as coisas que é mais fácil você imaginar. E agora, quando você pede purifique minha mente e meus pensamentos, nesse mesmo rito, agora você está falando da parte ativa da fantasia. Né? E por que que essa parte ativa deve também ser purificada? Porque ela também tem que ser associada às coisas superiores. Bem, isso tem a ver com o fato que, como foi dito, para que nós compreendamos as coisas, também para que elas nos afetem emocionalmente e tenham um efeito moral em nós, frequentemente nós precisamos que as coisas tenham um componente perceptível, um componente imaginativo, sensual. E o, quando os deuses agem sobre nós, né, os titãs e os deuses agem sobre nós, eles não agem como se fosse de fora, né? Ahm, ahm, Isso acontece de vez em quando, que existem efeitos que as luzes piscam e aparece um vento e aparece um cheiro. Esse tipo de coisa acontece, sim. Mas ou, vamos dizer, o modo normal é que eles agem desde dentro, né? Eles agem desde dentro e então o instrumento que eles têm para gerar imagens na nossa mente é justamente a nossa imaginação. É justamente a nossa imaginação. Isso é o veículo pelo qual eles entram. Então, isso é a necessidade, é o papel então da fantasia ativa na teurgia.
Isso também é um papel que ela tem na epistemologia, por exemplo, para quando um poeta, né, vai escrever de modo inspirado, né? Isso também é fantasia. E o Deus também está comunicando dessa maneira. E a fantasia, fora de contextos religiosos, vamos dizer, também está presente quando um matemático faz geometria, né? Ele não está se referindo às linhas visíveis que ele desenha, né? Essas linhas que ele desenha, ou símbolos que ele faz, são como se fossem apenas apoios para ele, na realidade, pensar em, sabe, linhas sem extensão e quantidades e relações entre relações de quantidades variáveis, né? Ahm, né, espaços de funções, né? São o que está escrito lá no papel é apenas um apoio para uma atividade, vamos dizer, de imaginação pura. E aqui entro em outra questão. Então, o corpo pneumático, ele é para Proclo aquilo do qual aquilo que nos faz cidadãos da Gênesis, tá? Aquilo que nos faz sermos vidas imortais em meio ao mundo das coisas que aparecem e desaparecem, né? O mundo das coisas que não têm, né, object permanence, vamos dizer. E isso que é o mundo da Gênesis, o mundo da geração e da destruição. E esse corpo pneumático, ele é um corpo, não porque ele tem matéria, claro, porque ele está ocupando o mesmo corpo, o mesmo espaço que o nosso corpo físico. Mas ele tem ele pode ser descrito com qualidades sensíveis. Ele tem qualidades sensíveis que a imaginação capta. Os nossos sentidos não captam, mas a imaginação capta. Tá? Agora, temos também para Proclo o que ele chama de corpo astral, né? Agora, corpo astral não é, no seu papel filosófico, ligado a exercícios de visualização de um corpo de luz. Na filosofia de Proclo, ele é nosso pertencimento ao mundo. Ele é a nossa presença física no espaço. É aquilo pelo qual nós, tendo uma presença física no espaço, nós temos uma percepção das outras coisas como ocupando o espaço, como tendo uma presença física no espaço. O espaço para Proclo é um corpo de luz. Nosso corpo de luz é aquilo pelo qual a gente percebe percebe esse corpo de luz, tá? Então é nossa presença espacial pelo qual reconhecemos a presença espacial das outras coisas. Isso que é o corpo astral para ele, e associado a isso tem uma imaginação pura, que podemos dizer. Essa imaginação pura é isso que o matemático usa fazendo geometria, né? E isso seria uma percepção especial, que a gente tem acesso a isso. E é isso que os, ah, é isso que Proclo teria dito que os astrônomos estão fazendo ao descrever os corpos celestes. Então, isso é algo muito importante quando estamos tentando entender hoje qual o papel e qual verdade pode a física antiga ter. E aquela descrição de esferas concêntricas perfeitas, andando perfeitamente, o que que aquilo pode dizer, quer dizer sobre hoje? Aquilo era uma construção na imaginação pura, né? E como tudo que a gente percebe tem que passar pela imaginação, e todas as imaginações perceptíveis dependem desse pano de fundo básico, que é a imaginação pura, que é a imaginação que só leva em conta o tempo e espaço. Aquilo era um mapa, então, das condições gerais para qualquer aparecimento, né? Então, Kant fala disso. Kant fala do tempo e espaço como condições para qualquer coisa aparecer. Proclo também fala disso. Isso são os céus, mas é algo muito mais estruturado do que apenas um espaço tridimensional e um tempo unidimensional, como a gente encontra em Kant, sabe? Esse espaço puro, esse tempo puro, eles têm uma estrutura, e essa estrutura é dado pelos corpos celestes. Então, e isso é conhecido pela fantasia pura,
né? E a fantasia pura também é o que é empregado no rito teúrgico quando os deuses se manifestam em formas matemáticas, né? Em números, em triângulos, em figuras. O Próclo diz que o tempo, o deus do tempo, quando ele é invocado, ele aparece como uma espiral, né? Ahm, então, isso seria minha visão, no momento rápido, resumida, sobre o papel da fantasia na teurgia e na epistemologia. Bom, talvez a última coisa a dizer seria só dizer que há coisas além disso, sabe? Eu mencionei antes que os platonistas tinham discordância com os aristotélicos sobre se era possível ter epifanias, insights, né? Que não são acompanhados ou não são dependentes de nenhuma imaginação. E eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, a nossa apreensão básica da presença do mundo, de toda a realidade, que nós estamos na realidade, isso é o que acontece sem imagem, sem fantasia. É uma noese, certo? Ahn, então, obrigado pela pergunta, Fanocles. Espero que tenha ajudado.